FATD em Série, o seu podcast inspiracional. E aí galera, meu nome é Alan, eu sou psicólogo e consultor aqui na FATD. E o podcast de hoje, ele é especial para você que sonha em cursar uma universidade, seja ela pública ou privada. Eu vou mostrar aqui alguns caminhos que você consegue acessar a universidade. Mas primeiro eu vou me apresentar. Como eu já falei, meu nome é Alan, eu sou psicólogo graduado pela Universidade Paulista e eu também sou técnico em administração pela ETEC. Eu venho trabalhando já com desenvolvimento de pessoas há algum tempo, realizando palestras, treinamentos em escolas públicas, privadas e empresas também. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre como a gente consegue acessar as universidades públicas. Uma das formas é pelo SISU. SISU é o Sistema de Seleção Unificada. É uma das políticas de acesso que o MEC criou para que as universidades públicas ofereçam vagas para estudantes que fizeram o Enem. Quando você se inscreve no SISU, você não precisa fazer o vestibular, que é tão temido, que assusta, que as pessoas costumam ter um pouco de medo. Como funciona? Você precisa fazer o Enem. Lembrando, que o Enem é o Exame Nacional que ele tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante quando você acaba ali o ensino médio. Além disso, ele também é utilizado como critério de seleção para os estudantes ingressarem na faculdade, tanto a pública quanto a privada. Aí varia um pouco para cada universidade, é o que a gente vai falar em seguida. O SISU, ele tem seleção 2 vezes por ano, no primeiro semestre e no segundo semestre. Então você faz o Enem e a nota que você tirar no Enem, as universidades públicas, elas vão usar para classificar os estudantes e elas disponibilizam algumas vagas. A grande maioria das vagas ainda é pelo vestibular convencional delas, mas elas deixam algumas reservadas para o SISU. Então, caso você tenha se inscrito no primeiro semestre, você no segundo semestre pode usar sua mesma nota do Enem para tentar uma vaga. E além disso, como eu falei, tem o vestibular convencional. O vestibular convencional, ele altera de universidade para universidade. Por exemplo, o vestibular da Unicamp, ele é composto de algumas fases, que é dividido por área. Já algumas universidades, elas têm um vestibular único. Você vai lá no mesmo dia, você já faz a prova e depois de um tempo sai a classificação. Então é importante que você olhe o edital de cada universidade que você vai concorrer. Além disso, nas universidades públicas, tem as cotas raciais e as cotas sociais, que são políticas afirmativas. Em outro momento, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Algumas universidades também têm a moradia estudantil, ou seja, se você quer prestar vestibular em uma federal que não fica aqui no estado de São Paulo, ou não fica no estado que você mora, caso você não more aqui no estado de São Paulo, é interessante você pesquisar se ela tem essa moradia estudantil, que é uma forma de possibilitar que estudantes de baixa renda ou que não tem como se manter na cidade, conseguir cursar nessa cidade. Agora falando um pouquinho sobre o ingresso nas universidades privadas. Tem algumas formas. A primeira é o vestibular convencional, que é você ir até a universidade, acompanhar lá no edital, fazer a prova e de acordo com a classificação, você consegue entrar nela e você consegue ou não algum tipo de desconto. Você também consegue pelo FIES, que é um financiamento estudantil, ou seja, você vai pegar um empréstimo para que você pague a sua universidade e depois que você termina a universidade, você tem 3 vezes o tempo que você cursou para que você pague. Ou seja, um curso como o de psicologia, que é o que eu sou formado, que dura 5 anos, você tem até 15 anos para pagar esse financiamento. E além disso, tem o ProUni, que também é um programa de acesso criado pelo MEC. O ProUni, ele tem 2 modalidades, a de 50% ou de 100%. Em 50%, caso você passe, você vai pagar metade da mensalidade, e 100% você não vai ter qualquer tipo de custo. Para que você consiga ser aprovado no ProUni, você tem que preencher alguns requisitos, Você tem que ter uma renda que não passe
né, na estabelecida pelo ProUni, você tem que ter cursado a escola pública, ou seja, caso você cursou escola particular, você já não consegue, porque o ProUni, ele é criado para que pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades de educação consigam acessar a universidade. Uma curiosidade, eu sou bolsista ProUni. Eu me formei, né, pela Unip, pela Universidade Paulista, e ele é bem parecido com o sistema de classificação do SISU. Ele acontece 2 vezes por ano, no início do primeiro semestre e no início do segundo semestre. Você escolhe 2 cursos, 2 opções. Pode ser o mesmo curso, mas caso seja o mesmo curso, em universidade diferente. E tem uma fila de espera, ou seja, se tem 5 vagas lá, as primeiras 5 pessoas que ficarem ali nas primeiras colocações, de acordo com a nota que você teve no Enem, são as pessoas que têm prioridade para escolher. Caso uma dessas pessoas não se pronuncie ou depois que sai a lista de aprovados, você tem um período um pouco curto, que são 5 dias úteis, para que você vá até a universidade e você faça sua matrícula. Caso um dos estudantes que foram aprovados não faça a matrícula, quem está ali na sequência, na fila de espera, vai tendo prioridade na matrícula, né, de acordo com a sua colocação. É exatamente como acontece no SISU. A diferença é que no ProUni, cada universidade ela tem autonomia nos documentos que ela vai pedir para que você comprove. Ou seja, você precisa comprovar sua renda, para que você mostre que você está dentro ali do perfil que pode concorrer às vagas do ProUni. Então a universidade vai pedir alguns documentos específicos que você precisa levar lá. Bom, pessoal, essas são as formas de você ingressar na faculdade pública e na faculdade privada. Mas até chegar lá tem um caminho um pouco longo. Essas modalidades que eu falei, que são as mais interessantes, tanto o SISU quanto o ProUni, elas dependem do Enem. Assim como algumas universidades privadas, elas também usam o Enem, né, como critério de seleção. E esse critério de seleção, ele é usado para dar algum tipo de desconto e até de classificação em cursos mais concorridos, para que você consiga entrar. Pensando nisso, como você passa por essas provas, eu estou trazendo aqui algumas dicas. Bom, a primeira é mais importante de todas. É muito importante que a gente leia o edital. Pode parecer besteira, mas o edital ele é muito importante em qualquer tipo de processo seletivo, seja para ingressar na universidade, para um concurso público, para uma vaga que você está pleiteando. É muito importante que você veja os prazos, os requisitos, o que você precisa fazer. Como alguns processos seletivos têm algumas fases, no edital vai estar explicadinho quais são essas fases, quais são as datas, o que você precisa levar ou não, seja de ferramenta, caneta, vestimenta. Por exemplo, para concurso público, um concurso público que aconteceu alguns anos atrás para o Banco do Brasil, você não podia ir até lá com alguns tipos de equipamentos específicos. Então é muito importante a gente estar sempre atento ao edital, para que além de conseguir fazer uma prova estando atento aos prazos, a gente esteja atento também aos detalhes. Além disso, no dia da prova, é importante que a gente cuide da nossa alimentação. Coma ali uma comidinha leve, não vem com aquelas receitas que você ainda não experimentou, porque pode dar ruim, né? Pode dar algum tipo de revertério, você pode passar mal. Além disso, é importante que a gente descanse, né? Para que a gente chegue lá com o nosso potencial no máximo, que a gente consiga dar o nosso melhor. Então, uma boa noite de sono é muito bom antes de uma prova. E, além disso, montar um plano de estudos. Tem algumas universidades que elas focam mais em algumas áreas do que outras. E até numa mesma universidade, num vestibular, algumas áreas vai ter mais peso do que outra. Por exemplo, na Unicamp, se você está fazendo um curso de humanas, na seleção, as matérias de humanas vão ter um pouco mais de peso. Afinal, são as características que você precisa ter, que você precisa desenvolver para ir bem no curso. Além disso, fazer alguns simulados. Tem muitos simulados tanto do Enem quanto das principais universidades que você já pode se preparar
para que você veja a forma como cada universidade aborda determinado tema, porque pode mudar muito. E que você já se prepare em relação ao tempo, ao conteúdo, então é muito importante. Além disso, tão importante quanto, é você praticar a sua redação. Porque além dela estar presente no vestibular, ela também vai estar presente no Enem, que ela tem a nota de 0 a 1000. Então é muito importante que você chegue lá já sabendo fazer bem. E em cima disso, também planejar o tempo. Ou seja, no simulado que você está fazendo e na redação, porque você vai ter um tempo específico para cada um. Além disso, é muito importante que você leia bastante. Claro, dando ênfase em conteúdos que vão cair na prova que você vai prestar, mas também variar, porque você consegue aumentar seu vocabulário, aumentar seu conhecimento, e quanto mais conhecimento você tem, é muito provável que você vá melhor nessas provas. E além disso, é bom que a gente esteja com a cabeça boa no dia, né? Que a gente esteja calmo. Eu sei que nós ficamos um pouco ansiosos, principalmente quando é uma prova tão importante. Então, uma coisa que a gente pode fazer é um exercício de respiração, que é bem simples. Eu vou mostrar para vocês aqui um bem simples. Na verdade, eu vou falar. O exercício de respiração é só ali, quando você sentou para fazer a prova, você fecha os olhos, encosta confortavelmente na cadeira, ficando ereto, mas deixando o seu corpo confortável. Você vai colocar as mãos espalmadas sobre suas pernas, aqui entre a coxa e os joelhos. Vai respirar fundo pelo nariz e soltar pela boca, bem devagar e bem profundamente. Faça isso 5 vezes. É bom a gente não fazer muito, porque, por exemplo, quem tem problema de pressão baixa pode afetar um pouco. Então fez ali 5 vezes antes de começar a fazer a prova, ou naquele momento em que você está um pouco desconcentrado, que você não está conseguindo focar, está pensando lá na frente, um pouco preocupado. Isso já ajuda, né, com que a gente recupere a nossa homeostase, o nosso equilíbrio e a gente consiga focar ali e chamar de novo, né, a nossa concentração, para que a gente consiga dar o nosso melhor. Bom, galera, essas são as dicas para as provas. Esse é o nosso podcast de hoje. A gente falou principalmente sobre como ingressar na universidade e algumas dicas para que você consiga ir bem na prova. Caso vocês tenham interesse em como escolher seu curso, dúvida, deixa um comentário aqui que a gente pode abordar esse tema num próximo encontro. Tudo bem? Galera, muito obrigado. Aguardo vocês num próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau. FATD em Série, o seu podcast inspiracional.